Bom, na aula passada a gente começou a falar sobre o conceito de projeto, alguns elementos que são importantes que o projeto ele contemple, critérios que um projeto precisa ter durante seu planejamento. Inclusive, demos um destaque para o prazo, qualidade, né, e o custo. Falamos sobre como você pode aí balancear, como eles são conflitantes entre si e como há uma forma de você tentar aí balancear de acordo com o interesse do seu cliente. No entanto, a gente discutiu que não dá para ter não dá para a gente chegar a um cenário onde há uma ótima qualidade, um ótimo custo e um ótimo prazo, porque são condições assim que na prática são muito difíceis de se conseguir. Porque se você precisa de um curto prazo e uma alta qualidade, você vai precisar de alto custo. Então, você sempre tem ali que é um termo que a gente usa muito na computação, trade-off. Um trade-off é uma negociação em que você tem que abrir mão de alguma coisa para chegar a um determinado objetivo. Então, se para mim é importante o prazo, acabar o projeto num prazo mais curto, eu vou ter que negociar os outros critérios, abrir mão de alguma coisa, ou abrir mão da qualidade, ou abrir mão, né, do custo, né, já que eu quero um prazo menor. Então nós discutimos também a questão dos requisitos, que inclusive entra na parte de comunicação, e aí elencamos essas etapas do ciclo de vida de um projeto usual, que a gente pode aqui encaixar e trazer para o projeto de redes. Quais são essas fases? A comunicação, o planejamento, a modelagem, a construção, que seria então a concretização do resultado desse projeto, do produto que você quer construir, entregar, por fim, testes e a finalização da documentação. Sendo que aí na última aula a gente destrinchou a etapa da comunicação, que nós falamos sobre os requisitos, importância em se elicitar os requisitos, em levantar os requisitos de forma correta e completa, para que você não tenha certas adversidades nas fases posteriores do projeto. Porque se ocorre algum buraco, alguma lacuna na elicitação dos requisitos, as fases posteriores elas vão com certeza apresentar consequências dessas lacunas. E aí o que acontece? Você vai ter que voltar à fase de comunicação para compreender os requisitos que você deixou de elicitar, de analisar ou analisou de forma equivocada, não compreendeu, para você voltar e retomar as fases seguintes. Talvez refazer parte do planejamento, porque mudou um pouco o requisito, talvez mudar alguma coisa na modelagem. Então há de se ter muita atenção nisso, na elicitação de requisitos. É como eu até creio que eu tinha comentado isso na aula passada, a licitação de requisitos é como se fosse o alicerce de uma casa. Você faz toda a fundação de uma casa, você tem que verificar se o terreno ele é ali um terreno que ele tem uma boa base, né? Um solo que ele seja também favorável a sustentar toda a casa. Se for um solo que ele for meio ali não muito favorável, a casa ela pode ali sofrer, ficar torta, né? E aí depois você vai fazer toda a base, toda a terraplanagem, alinhar ali, construir o alicerce e construir as colunas, para depois você realmente colocar o muro, né, as paredes, o teto, enfim. Então se você não faz esse alicerce bem feito, o que é que vai acontecer com a casa? Vai apresentar problemas no futuro. Então todo o alicerce ele precisa ser bem feito. Toda a fundação da casa tem que ser bem feita, porque parece que a fundação não é nada, é só o chão da casa. Não, mas é o chão que sustenta toda a casa. Então tudo isso precisa ser bem pensado, fazendo aí um paralelo com o projeto. O planejamento, que vem logo depois da comunicação, ele então é
quando você vai colocar em xeque todos aqueles critérios que a gente discutiu. Quando você vai olhar o prazo, qualidade, custo e outros critérios também. Você vai montar a sua equipe, que são os recursos humanos, sua mão de obra. Você vai fazer a aquisição você vai planejar a aquisição dos materiais. Você vai fazer o orçamento, entregá-lo inclusive para o seu cliente, para haver um acordo ali já sobre o orçamento. Olha, de acordo com o planejamento que nós fizemos, esse aqui é o orçamento. E aí é uma conversa com o cliente, o que pode voltar para a comunicação, para você também ter outras reuniões com o seu cliente, repensar os requisitos se ele não gostar do custo. Quer dizer, eu quero que vocês entendam que essas fases elas não têm que seguir exatamente uma sequência. Eu posso da comunicação, planejamento, voltar para a comunicação. Chegar na modelagem, alguma coisa ali foi encontrado de problema, opa, vamos voltar para a comunicação, porque teve algum requisito aqui que não foi muito bem discutido, compreendido. Então não há ali uma sequência rígida que você tem que seguir. Cada projeto ele tem a sua forma de sequência dessas etapas. Na modelagem, então, vai haver aí o que nós montamos, o que nós falamos, que é como você vai desenhar essa rede de uma forma lógica, usando uma ferramenta de modelagem, para que você comece a ver como ela vai ficar no mundo das ideias por enquanto. Na modelagem você vai começar a, antes de botar a mão na massa, verificar ali em uma escala reduzida como seria a rede, onde vai ficar cada equipamento, por onde os cabos vão passar, é por onde você vai ter acesso à planta baixa do edifício, que é importante, porque de acordo com essa planta baixa você vai ter então a disposição ali física dos dispositivos, do cabeamento e toda a organização também, nomeação dos equipamentos, para só então você passar para a construção e depois para a fase de teste de documentação. Então vamos aqui avançar aqui a apresentação, porque eu voltei só para mostrar as etapas de novo, só que a gente já tinha falado aqui sobre essas coisas. A gente vai passar então aqui para modelagem, finalmente modelagem, galera. Porque na modelagem a gente tem dois tipos de projeto, tá? Aqui a palavra projeto ela aparece em vários sentidos, tá? O projeto como um todo, que é o projeto de redes que a gente está construindo, tá? E dentro da modelagem a gente aparece com esse outro termo chamado de projeto, mas o projeto lógico, que é como se fosse um subprojeto, tá? É um projeto do projeto. Um subprojeto desse projeto maior. Nossa, cara, eu tô falando que nem a Dilma. Mas enfim, o projeto lógico que está dentro dessa modelagem, dessa etapa de modelagem, vai apresentar o que? A definição da topologia. Topologia é justamente a disposição geográfica, a disposição visual, física dos equipamentos, dos dispositivos. É quando você vai, inclusive, ajustar a questão de endereçamento IP das máquinas. Quais faixas de IP a gente vai utilizar para cada subrede. Nomear os equipamentos, porque você tem que ter um padrão de nomeação para que você facilite a manutenção e a troca e a localização desses equipamentos. E isso vai para a documentação também. Protocolos de roteamento que forem utilizados, caso necessário. Estratégia de gerenciamento de redes. Como é que eu vou monitorar o funcionamento da minha rede? Vou fazer isso? Vou ter alguma ferramenta de monitoramento da rede para gerenciar ali se acontecer algum evento? Para redes grandes isso é indispensável, tá? Isso é indispensável. A gente vai ver depois aí uma imagem de algumas ferramentas de monitoramento. Em redes pequenas, normalmente você pode optar por dispor ou não dessa estratégia de gerenciamento. Mas em redes maiores, se você não utilizar esse gerenciamento, a manutenção se torna muito caótica. Algum dispositivo pode parar em algum lugar da rede, então até você descobrir
o local onde aquele do problema, da raiz do problema e como você vai consertar isso pode ser muito mais custoso se você não tiver essas estratégias de gerenciamento. E obviamente estratégia de segurança também. Já visto que a segurança hoje ela é imprescindível também pelas questões da segurança dos dados, que são ativos importantes de empresas. A gente já até discutiu que existem muitas empresas que sobrevivem dos dados que ela guarda. Se ela perder esses dados, se ela tiver esses dados vazados, essa empresa ela simplesmente pode até deixar de existir. Ela pode perder valor de mercado, né? Ela pode, enfim, ficar ali, ficar sem o seu principal ativo, logo sem o seu principal patrimônio, que seria os dados que ela mantém. Dá uma olhadinha aqui no chat, beleza? Só a galera falando japonês aqui. E aí a gente tem o projeto físico. No projeto físico, a gente vai ver a questão das tecnologias de cabeamento, os dispositivos para a rede, o mapa da rede, né? Como é que vai? Aí sim que seria então o desenho ali da rede mais necessariamente. Então, no lógico, enquanto você vai ver a questão mais próxima ali ao software, a questão mais ideológica da rede, intangível da rede, que é qual topologia seguir, endereçamento IP. No projeto físico não, é cabeamento, que é uma coisa tangível. Os dispositivos, quais switches, quais roteadores, de acordo com a escala de rede LAN ou WAN, e o mapa da rede, em que você vai, dada a planta baixa, você vai colocar à disposição dos dispositivos também, de acordo com o mapa da rede, de acordo também com a topologia que você definiu ali no projeto lógico. Para então, finalizou o projeto lógico, o projeto físico, ficou tudo bem compreendido, aí sim, gente. Aí sim, a construção. Porque depois que você compreendeu o projeto lógico e físico e já tem os materiais que você adquiriu, que você já fez o levantamento na fase de planejamento e já fez a aquisição, aí você vai para a construção. Porque aí você já tem o desenho dessa rede. E aí você sabe como você vai traduzir do modelo para a realidade. E aí é como você vai fazer toda a montagem da rede, dispositivos e cabeamento. Para aí, então, chegarmos na última etapa. Última e não menos importante, tá? Você pode se imaginar, já construí a rede, tá ótimo, tchau, pega o meu dinheiro e vou embora. Não. Você precisa colocar essa rede em funcionamento e testar para ver se os requisitos eles estão sendo atendidos. Para ver se o cliente está satisfeito com o que foi construído. Para ver se o cliente está tendo o retorno que ele esperava no projeto dele. Com o desempenho que ele esperava, com tudo que foi acordado entre as partes, com a capacidade que foi acordada, com a carga que foi acordada, com a vazão, aqueles critérios de desempenho que a gente viu, com a disponibilidade que foi acordada, aquele 99,95%, aquelas porcentagens que a gente viu. Então, tudo isso é validado aqui nessa fase, é confrontado aqui. Tudo que eu prometi, né, entre aspas, ali, que eu propus no contrato do cliente, que é feito lá no planejamento ainda, que ali é discutido, olha, vai ser assim, 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 tá aqui os meus termos. O custo é esse, o prazo é esse, disponibilidade é essa. E aí você prometeu que ia entregar isso no planejamento. O cliente foi, aceitou, assinou, vocês fecharam o contrato. E aqui você vai mostrar que está tudo pronto, que está tudo feito realmente. Não é só chegar na fase de construção, montar e ir embora, tchau. Beijo e tchau, me liga. Não, é você chegar aqui e testar a rede para ver se realmente ela está atendendo às expectativas do cliente, ao que foi acordado lá na fase de requisitos. E existe toda uma engenharia de testes para isso. Não é também você testar abrindo o prompt de comando, digitando ping para ir testando IP. Existem planos de testes
Existem uma série de ferramentas de testes para isso. Ferramentas prontas de prateleira e ferramentas que a própria equipe ela constrói com os seus próprios programas, definindo scripts de teste em Python, em Shell Script. Tá? E se possível implementar uma rede piloto, que seria então uma rede ali esboço, para depois você então ir para a rede completa. E aí, de acordo com os resultados desses planos de teste, você vai observar o que? O que você pode otimizar, né? Se é necessário, por exemplo, diminuir o domínio de broadcast para você ter menos colisões, talvez com a disposição de VLANs. Então, se a galera que não lembra muito as aulas de rede deve ter boiado agora nessa frase, né? Nesse último minuto, porque quando eu falo diminuição dos domínios de broadcast, eu falo talvez com a implantação de VLANs como uma boa solução. Se você não entende o que é domínio de broadcast, não lembra o que é uma VLAN, aí você se perdeu. Aí você ficou que nem bombom na boca de banguela, todo perdido. Você pode otimizar o chamado Traffic Shaping, que é a modelagem do tráfego. Opa, tem alguma coisa que não está legal, que então eu vou otimizar. Eu vou redistribuir o tráfego por um outro enlace, já que por esse enlace está muito sobrecarregado, então eu posso redirecionar esse tráfego de acordo, posso pegar um roteamento e colocar para um outro enlace. Posso utilizar redundância e aí eu melhoro também a questão do tráfego. Lembra da redundância que a gente discutiu na aula passada? E o caso do rapaz que tinha 3 namoradas, né? Quando eu tenho esse tipo de redundância, então eu tenho mais chance de ter disponibilidade. Melhora então na questão do tráfego, por exemplo. Só que, claro, isso vai ter um custo. A redundância ela vai ter um custo. O cara vai ter um gasto maior. Páscoa está chegando, são 3 ovos de Páscoa, né? E vai ser aí da Cacau Show. Não vai comprar ovo de Páscoa da Arcor, não, naquele do supermercado, não. A minha vai querer da Cacau Show, né? O que eu não entendo é Cacau Show que vem um chocolate com cachaça. Eu não gosto desse negócio. E aí, por fim, gente, consolidar a documentação do projeto de rede. Consolidar. Ele não está dizendo que você vai criar a documentação. Presta atenção. Consolidar é você finalizar. É você otimizar e revisar os aspectos da documentação. Porque essa documentação, na verdade, ela é feita durante todo o ciclo de vida. Essa documentação é o registro de tudo que vai acontecendo no ciclo de vida. Você documenta os requisitos, lá na fase de comunicação. Você documenta o planejamento, porque você já tem que definir quais são os critérios que você vai atender. Lá na documentação já vai aparecer tudo que você propõe fazer. A disponibilidade vai ser essa, a capacidade vai ser essa, a vazão vai ser essa, né? A disponibilidade vai ser de 99,98%, né? Sei lá, 97%, 96%. Então é como se fosse ali. A documentação também ela serve como um contrato, tá? Ou vice-versa, o contrato pode estar dentro da documentação. Mas ela tem ali as características que a rede precisa ter, para que depois até você precise revisar aquilo. Tudo tem que ser documentado. Projeto físico e projeto lógico, que é aquilo que a gente viu ali na modelagem, né? E obviamente os testes também que foram realizados. Por quê? Porque quando for necessário fazer uma manutenção, você tem a documentação e você vai precisar ali. Você vai ter muito mais acessibilidade às informações daquele projeto. Imagina só, você não documenta nada, você precisa fazer manutenção dessa rede. E aí, o que vai ser? Agora você vai ter que escolher música que não sai da minha cabeça. E aí, sem documentação, como é que vai ser? Você vai ter que sair procurando problema, você vai ter que sair procurando, refazendo testes, refazendo plano de testes. Então é desastroso. Não ter documentação é desastroso. Mais uma vez eu digo, galera, esse tipo de projeto é para redes de grande porte, para empresas grandes. Se você tiver realmente, se você tiver a sua empresa ou trabalhar para uma empresa que construa redes de forma profissional.
A gente não está falando de você montar uma rede ali da mercearia, uma rede da padaria, uma rede de um supermercado pequeno. E olha que o supermercado já é uma coisa um pouco mais elaborada. Você tem várias máquinas. Estamos falando de redes de empresas grandes, médias e grandes. Você tem que ter uma organização maior. É luta. Só a luta muda a vida. Aí algumas literaturas elas trazem uma distinção de alguns artefatos que são obtidos durante o ciclo de vida, tá? Um deles é o High Level Design e o Low Level Design, que vai ver logo a seguir. O que seria então o projeto de alto nível e o projeto de baixo nível. O que seria o High Level Design, tá? Alto nível. O que está no alto nível são as informações mais aprofundadas, mais precisas. E também sem muitos detalhes, tá? É o que está ali mais próximo ao que você pode discutir com o teu cliente. O que você pode estar mais próximo a ele, sem tantos detalhes técnicos assim. E aí pode a topologia, você pode mostrar para ele a topologia, o plano de endereçamento, tem que mostrar porque é o que vai estar nas máquinas dele, mas não vai ter que explicar o que é o endereçamento para ele, por exemplo. Os protocolos de switch e roteamento, definição de segurança, obviamente, dimensionamento de links, definição básica dos equipamentos para não se aprofundar muito. Para então, no low level design, que seria o projeto de baixo nível, aí sim você vai se aprofundar nos pontos lá do high level, do alto nível. Detalhar em termos muito mais técnicos e precisos para que a sua equipe de montagem aí de redes compreenda melhor. Inclusive o plano de testes, porque no plano de testes é onde eu vou ter os scripts, o código em que foi feito ali, se você está utilizando uma ferramenta própria. Então, são dois artefatos que aparecem aí na questão de projeto de redes. O projeto de alto nível e o projeto de baixo nível, gente. Aí não confundam o baixo nível com baixaria aí, né? Desceu o nível. Não tem nada a ver. Baixo nível, quando a gente em computação, quando a gente fala alto nível e baixo nível, quanto mais eu estou no alto nível, mais eu estou perto do usuário. Se eu estou mais perto do usuário, eu tenho que apresentar para ele uma interface mais agradável. Um sistema operacional bonitinho, com janelas, né? Um navegadorzinho web. É alto nível. O baixo nível está mais próximo ali da parte mais técnica, mais próximo da máquina, do nível de máquina, de quem compreende realmente a área da computação. Então ali vai ter todos os códigos em que foram feitos, por exemplo, estou falando como exemplo do sistema operacional, código em que o sistema operacional foi escrito, como ele faz a alocação de memória, alocação de processos, alocação de arquivos, todos os detalhes que quem estuda computação conhece. E aqui, fazendo, né, como eu fiz um paralelo no sistema operacional, em redes. No projeto de alto nível você vai mostrar ali topologia bonitinha para o cliente, como é que o desenhozinho do computadorzinho, como é que ele vai estar. Daqui a pouco eu vou mostrar bem aqui, ó. Aqui, ó, pronto, isso aqui, mapa da rede. Olha o mapa da rede aqui. Você vai mostrar isso aqui para o seu cliente. Isso é alto nível, porque para ele pode ver, olha, isso aqui. Você não precisa explicar o que é um switch, ou explica com termos bem simples. Tá? Aí aqui, ó, isso aqui você vai ter essa subrede, que vai ter uma topologia anel, porque eu preciso ter aqui uma disposição cíclica de máquinas. Né? Aqui eu vou precisar ter uma topologia Y, porque aqui eu preciso ligar o scanner e a impressora a um desktop PC. Quer dizer, você até explica para o seu cliente com termos mais próximos ao que ele entenda. E aí dentro do projeto de baixo nível você vai dentro do roteador e vai olhar o script que você está utilizando ali. Roteador não, por exemplo, um firewall. Você vai ver o script que você está usando ali, as regras do firewall. Eu acho que vocês compreenderam, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar aí no chat que eu respondo. Mas por enquanto o silêncio impera. Mais uma vez. Pronto, e aqui as ferramentas de modelagem, tá? Isso aqui eu fiz um levantamento já faz uns 2 anos, né? Então o preço pode ter mudado, mas só pra gente ter aqui uma noção. Existem uma série de ferramentas de modelagem,
Vocês podem usar para o projeto aqui de baixo nível e alto nível. Projeto lógico e físico, na verdade. Mais especificamente para o projeto lógico. Lembrando do projeto lógico que a gente viu aqui, ó. Definição da topologia para depois você construir o mapa da rede. Então você pode usar a topologia, você está vendo aqui. Isso aqui é a topologia da rede. O mapa da rede é quando você coloca a planta baixa. E aí você vai ter que pegar essa topologia e dispor em cima da planta baixa do edifício. Vou dar uma aguinha aqui. Então essa ferramenta é o Concept Draw Pro da Microsoft, tá? Não, da Microsoft não. Está disponível para o Microsoft Windows, tá? Eu não sei se é da mesma empresa do CorelDRAW, tá? Mas é uma ferramenta que tem um custo de licença um pouquinho salgado, né? Mas é bem profissional. E é apropriado para modelagem de rede. Ó, então com o Concept Draw Pro você gera aqui algumas topologias, algumas modelagens como essa, bem profissionais. Você tem o Microsoft Visio, aí sim, esse é da Microsoft mesmo. Esse é até mais caro, olha aí, Visio Professional, a bagatela aqui de $589 para a versão profissional. É muito barato, coisa boba. Tá? Você tem ferramentas assim um pouco mais em conta, mais acessíveis, como o Lucidchart, já tem uma outra forma de dispor os ícones dos dispositivos. Já tem templates pré-construídos para você utilizar, né? Você tem aqui já alguns templates que você já pode utilizar. Tem uma licença basic aqui que é até mais em conta, mesmo sendo por mês, ó. $5 por mês, se você multiplicar aí por 12, preço ruim de conta, ó. 60, né? $60 por ano. Aqui você tem o Dia, que é uma ferramenta aí para GNU Linux, Microsoft. É uma licença aberta, licença GPL, tá? Então ele é um software aí que você não precisa pagar para adquirir, claro, só que aí ele não tem tanto... Você vê que aqui ó, a imagem que eu peguei é de um diagrama de classes, né? Lá da UML, análise de sistemas que vocês talvez vejam aí. Então essa ferramenta ela modela tudo, ela não é para modelagem só de rede, ela é para modelagem, ela modela a vida. Você pode inclusive fazer mapa mental para quem quer estudar para concurso, tá? Eita, professor, só fala em concurso. Ai, meu filho, foram anos estudando para concurso. O IED é freeware também, ó. Freeware, então ele não tem custo. Talvez então algumas limitações aí de recursos, mas você também pode desenhar a rede com o IED. Ah, professor, mas então eu não tenho muita grana, eu estou começando agora essa parte de redes, eu faço o que da minha vida? Você pode utilizar o LibreOffice que vem no Linux. Você pode baixar para o Windows também, tá, gente? O LibreOffice. Antigo OpenOffice é a suíte de escritório padrão da maioria das distribuições Linux hoje. Inclusive eu uso bastante aqui. Você pode no Draw, no Impress, você pode baixar, você pode pegar ícones de dispositivos de rede, como vocês estão vendo aqui, e simplesmente montar sua topologia, tá? O Impress ele é parecido como o PowerPoint do Office, tá? Como se você pegasse o PowerPoint e colocasse, fizesse os desenhos com as setas. É uma coisa que não é muito profissional, mas para uma empresa pequena eu acho que resolve. E aí você tendo as imagenzinhas dos dispositivos, você faz também aí e consegue chegar ao seu objetivo. Bom, a gente viu aí as etapas do ciclo de vida, agora a gente vai ver os níveis de projeto. Porque quando você vai planejar a rede, que você vai planejar e modelar a rede, você tem que pensar em níveis. Tá? E parece muito com a questão ali do high level e do low level, tá? Tá muito associado, inclusive. Essas coisas elas não estão separadas. Primeiro, a fundação da rede. A fundação da rede é quando você vai pensar nos aspectos de conectividade básicos. Na parte
ali realmente mais física. Por exemplo, a questão dos escritórios, das salas, quantas salas eu vou ter, quantos pontos por sala, a parte mesmo mais física. E aí entra aqui as normas de cabeamento estruturado, a gente vai estudar isso aqui lá na frente, tá? Os padrões de cabeamento estruturado. Quais acessos internos e externos, né? Quanto à questão de quantidade de usuários, os níveis de acesso de usuário, se o usuário ele tem acesso irrestrito, né? Se ele é um supervisor gerente, que ele pode acessar informações privilegiadas, ou se ele é um usuário ali mais peão, né? Ele não tem muito acesso a tantas informações, ele tem acesso apenas ao departamento dele, ali a informações bem mais restritas. Questões de redundância, olha aí, redundância de novo. E resiliência, né? A galera usa muito resiliente, eu sou resiliente, mas não sabe explicar o que é resiliente, né? Resiliente aqui é a capacidade de você se recuperar falhas. Não adianta você ter apenas a redundância, você ter a repetição, você ter ali recursos extras, se você não tiver capacidade de auto-recuperação desses recursos. Que é aquilo que eu falei na aula passada. Eu tenho 4 servidores web. Um servidor fica indisponível, então automaticamente esses 3 servidores eles conseguem atender e distribuir a carga entre eles. Ou seja, o mecanismo de distribuição de carga não vai ter que parar porque um aqui servidor ficou fora. Ele vai ter que se adaptar, se recuperar dessa falha e conseguir permanecer então o seu funcionamento. E questão também de gerência de rede, como está aí exibido. Esse é o nível de fundação. E aí depois a gente tem os níveis, o nível de serviços de rede, né? Que é quando você vai ali na fase de planejamento e modelagem pensar em quais serviços básicos específicos de rede. E aí depende também, claro, de cada projeto. Cada empresa ela vai ter a sua seu conjunto de requisitos. Então não é os serviços de rede eles não vão ser os mesmos para todos os projetos. Cada projeto vai ter ali a sua exigência, que vai se propagar nas características ou condições que esses serviços precisam apresentar. São serviços específicos para redes. E claro, né, você tem que pensar na capacidade atual e futura da expansão da rede. Para esses serviços eles precisam também ser pensados a funcionar a longo prazo. Serviços de rede, aí a gente vai ter uma subdivisão em serviços básicos e serviços específicos. Os serviços básicos, tá, são serviços independentes ali das soluções. Eles são um pouco independentes do domínio da empresa, porque são serviços que eles vão aparecer geralmente em todas as redes. Como por exemplo o DNS. O DNS ele é um serviço comum a qualquer rede. E ele é o mesmo DNS. Você vai ter que apenas adaptá-lo às características daquela empresa. Só que o DNS ele é um serviço que já existe. Ele é o mesmo para todo mundo. Você só vai ter que adaptar ali dentro daquele negócio. E eu tenho serviços específicos. Que aí sim eles vão se encaixar e se adaptar ao perfil daquele negócio. Aos requisitos. E aí sim eles vão ter uma configuração que é muito mais detalhada e adaptada àquela empresa. Como por exemplo aspectos de balanceamento de carga que a gente acabou de falar ali. Quando eu tenho redundância eu tenho que fazer o balanceamento de carga. Isso tem que ser muito específico para aquela rede, para aquele projeto. Virtualização. Como é que eu vou fazer a virtualização de servidores? Isso é muito específico também da empresa. Como é que eu vou fazer a segurança? Muito específico também, de acordo com ali o plano de segurança que foi estabelecido lá na fase de planejamento. Tá? Como eu falei, diferente do DHCP, que é um protocolo que já existe, então é fácil de configurar. Você vai ter que colocar a range dos endereços, né? Se tem algum endereço que você não pode utilizar que está reservado, então é uma coisa que é básica, que está em todas as redes. Aqui não está em todas as redes. Isso depende muito da política que está sendo feita ali para aquele projeto específico. E são serviços de rede que são classificados em básicos e específicos. Último nível que a gente viu, primeiro fundação, serviço de rede, agora serviço de usuário.
Serviços de usuário também tem básicos específicos, tá? Mas aqui são serviços que estão que se apresentam como interfaces ao usuário, diferente dos serviços de rede que o usuário é transparente ao usuário. O DNS é transparente ao usuário, ele usa, mas não sabe que existe. A virtualização é transparente para o usuário, ele está usando ali um sistema que ele não sabe que está virtualizado ou não. Mas aqui não, eu tenho serviços que o usuário ele tem conhecimento, que o usuário vai ter uma interface para poder operar. Quais são? Serviços básicos, são indispensáveis ali no dia a dia, né, e funcionam ali justamente para a maioria das atividades da empresa. Por exemplo, se eu tiver um aplicativo de Messenger, pode ser o WhatsApp. O WhatsApp ele já é um aplicativo pronto que eu posso utilizar na minha rede. Ou eu posso ter um Messenger próprio da empresa, né? um sistema de chat próprio da empresa. E aí sim, é um serviço que o usuário vai utilizar. É um serviço que o usuário ali vai dispor. Correio eletrônico, né? Se você tiver um aplicativo ali de e-mail institucional. Tá? E tem serviços específicos que eles podem ser implantados para atender os requisitos específicos, mais ali ajustados, como, por exemplo, aplicativos comerciais, videoconferência. São aplicativos mais específicos a um determinado nicho de tarefas. Tá? Diferente de um Messenger que já está pronto, ali que você pode utilizar no dia a dia, na rotina. O específico ele é mais próximo ao que a empresa lhes propõe a fazer. Então, se é uma empresa que ela é uma empresa de venda, ela precisa de um aplicativo comercial para estar ali executando. Então, é o mais próximo ali do que ela realmente faz. Que seria mais atividade fim, né? E o serviço básico seria atividade meio, se você for pensar assim dessa forma, entre fins e meios e fins. Tranquilo, gente? Show de bola, show de bola. Um pouco sobre testes, tá? Mais uma vez, porque teste é uma coisa muito importante, então a gente tem que falar um pouco sobre os testes. Como a gente já tinha discutido lá naquela etapa de teste de documentação, qual é o propósito dos testes? É você provar para você mesmo, para o seu cliente, que o produto que você está entregando desse projeto ele vai atender os objetivos, os requisitos que foram estabelecidos. E aí eu até falei, você pode usar ferramentas prontas, chamadas ferramentas de prateleira, mas você, dependendo da sua empresa ou como você leva a sério os testes, você pode ter testes específicos que você pode criar com programação, linguagem como C, Java, Python. Certo? E você pode, por exemplo, ter a questão do projeto piloto, né, que seria um protótipo da rede, medir o desempenho. Veja como isso é importante, gente, porque para você entregar um produto que realmente atenda a necessidade do cliente, para o cliente não ter surpresas, e nem você ter surpresas da rede parar de funcionar porque você não previu um certo comportamento. Então, essa questão do protótipo é feita para isso, para você testar, né, em uma rede reduzida ali, em uma rede projeto piloto, estressar aquela rede com os testes que você vai fazer na rede final, na rede que você vai entregar. Tem um protótipo, como diz aqui embaixo, a implementação inicial de um novo sistema. Implementação inicial que pode vir a ser a rede final, como você pode ser um esboço que você pode ali descartar e depois criar a rede completa. Então, um protótipo é um esboço, você pode entender como um esboço da rede ali, uma versão inicial que você pode ir testando, né, até você chegar até a versão final do produto. Importante pontuar, apesar de a etapa de teste e documentação ser a última do ciclo de vida, você não precisa fazer só no final os testes. Você pode, como aqui a própria apresentação está mostrando e sugerindo, os testes eles podem ser feitos durante a implantação e eles devem ser feitos também mesmo durante a implantação e construção. Você, à medida que você vai montando, construindo, implantando a rede, você já vai planejando os testes para aqueles tipos de módulos que você está construindo da rede. Olha só que bacana, você está construindo a rede, você vai planejando os testes, algumas coisas você já vai testando ali mesmo, pontualmente, à medida que você vai
montando a rede, e no final você faz o teste de tudo. É parecido com software, gente. É parecido com software. Quando você estuda teste de software, você vai ver que tem os testes de unidade, que são os testes em cima de unidades menores do software. E você vai tendo nível de teste maior, testes de acoplamento, né? Que são os testes em que você vai testando a interação entre os módulos, até você ter os testes de implantação, os testes mesmo em cima do sistema completo. Agora me fugiu o nome do termo técnico. Preciso voltar a estudar sobre testes de software. Testes de integração, Teste de integração é quando você vai começando a unir os módulos. Aí você tem os testes de sistema, que é quando ele está completo. Então você tem vários níveis de teste. Mesma coisa aqui em redes. Vai montando a rede na fase de construção, ou você já vai planejando o teste final, e em alguns tipos de montagem você já pode testar o funcionamento. E não deixar o teste só para o final, mesmo sendo uma etapa que está aparecendo no final. Mas é só a consolidação dos testes da documentação. É que nem a documentação. Você começa a fazer a documentação desde o início, e no final você consolida. Teste também. Você começa a fazer teste até mesmo na fase de planejamento. Você já pensa nos testes. Opa, planejamento. Se eu vou ter esse tipo de equipamento que eu vou adquirir, são esses testes que eu vou ter que fazer. Então não se pensa nos testes só na fase de teste. Não. Você pensa nos testes desde o início. E na fase de construção, você vai planejando o teste e executando alguns tipos de testes pequenos. Para no final você testar o tudo. Para você não ter surpresas. Tá certo, gente? E aí os testes de indústria, de prateleira, eles são executados e publicados por fabricantes, laboratórios, revistas especializadas. Só que esses testes, como eu falei, como eles são de prateleira, não foi você que construiu. Logo, eles não são testes muito específicos para a rede que você vai construir. Esse é o problema desse tipo de teste pronto que você compra. Tá? Gente, uma coisa é eu pegar a licença do Office, que é uma suíte de escritório, que é um programa de prateleira, que já vem pronto. Por quê? Porque são as ferramentas do dia a dia de um escritório, que é você ter um editor de texto, você ter um editor de planilha, um editor de apresentação. Quer dizer, são ferramentas que não precisam ter muita especificidade. Mas teste não. Teste é uma coisa que geralmente requer uma especificidade maior. Claro que para dispositivos conhecidos, por exemplo, eu tenho ferramentas de teste para uma determinada classe de switches e roteadores. Ótimo, você pode adquirir um teste pronto. Mas se você quer testar a disponibilidade que você acordou com o seu cliente, a capacidade, a vazão, então esses testes de prateleira talvez eles não sirvam para isso. Então normalmente eles testam o quê? Esses testes são para dispositivos que já são conhecidos. Tá? Então, os resultados desse tipo de ferramentas eles vão ser usados apenas para o convencimento que o projeto está ok, que está funcionando ali no básico, no nível bem elementar, para redes muito simples, né, constituindo uma topologia que está prevista nos testes, uma topologia que está ali, né, uma topologia que a própria ferramenta vai dispor, que mostra na revista em que ele foi publicado, enfim. E aí, para redes mais complexas, você tem que elaborar os seus próprios testes. Por quê? Porque você tem que fazer teste de sistema e não apenas teste de componentes. Você tem que testar a parte lógica, a parte de configuração, e não apenas se o dispositivo está funcionando ou não. Então isso aí é importante. E aí você pode usar testes com protótipo, como eu falei, o protótipo é aquele esboço da rede. Tá? E aí você consegue, no caso, isolar aspectos mais relevantes, porque você está montando a rede que você vai futuramente entregar para o seu cliente. Então aí você vai envolver funções mais importantes daquela rede. E vai levar em conta os recursos disponíveis, vai observar perfis de tráfego. Aí você vai observar, por exemplo, como é que é essa rede aqui? Eu estou vendo o protótipo, eu já estou deixando ela funcionando aqui mais ou menos para um departamento. Como é uma rede inicial, uma versão inicial. Como é que ela vai se comportar no horário comercial? E à noite ali fora do horário comercial, se eu estiver executando alguma função de backup? Como é que ela funciona no horário de pico e fora do horário de pico? Então, são esses os perfis de tráfego. E o teste final da rede deve ser feito no horário de comercial, no horário de produção, é claro. Você não pode testar algo no horário em que ele não está sendo usado
em sua exigência máxima. Tá? Obviamente você tem que testar ali dentro das condições mais próximas à realidade, mais próximas ali à capacidade em que eu vou utilizar no dia a dia. E aquele plano de teste que a gente falou lá atrás, o que é que vai ter nesse plano de teste? Os objetivos dos testes, os critérios de aceitação, né? Se esse teste passar e obtiver tanto de resultado, então eu vou ter como aceita aquele módulo, está funcionando. A aceitação é como você vai como você vai se convencer que aquele teste, que aquela funcionalidade ela realmente está apropriada. Quais são os tipos de testes que serão executados? Teste de sistema ou teste de componente. Quais são os equipamentos de rede ali que vão ser testados ou outros recursos. Os scripts de teste, tá? Que seria o código em que você vai ali, que tem os comandos específicos, e o cronograma do projeto. Bem específico isso, né? Plano de teste bem específico também. E aí, tipos de teste, a teste de desempenho. Você vai testar a questão da vazão, eu até comentei isso, né? A vazão, atraso. A variação no atraso, que é pior do que o atraso. É quando o atraso ele não é previsível. Quando o atraso é previsível, ou seja, o teste aqui, pacote, ele está sempre com o mesmo nível de atraso. Ele está com 1.500 milissegundos de atraso, que é muito alto. 1.500, 1.500, 1.450, quer dizer, ele tem uma variação muito pouco. Agora, quando a variação ela é absurda, tá bem aqui, deu 50 milissegundos e o outro 1.500 milissegundos, fica imprevisível e caótico de você tentar descobrir o porquê. Então, a variação no atraso é pior do que o atraso. Essa variação no atraso é chamada de jitter. Quando vocês ouvirem esse termo jitter, essa variação de atraso. Tempo de resposta e eficiência, que são aqueles critérios de desempenho que a gente viu. Tá? Genérico. Porque eu também tenho um teste de estresse, que também é um tipo de teste de desempenho. Porque eu vou pegar a rede e eu vou testá-la no nível maior de carga possível. Que é aquele teste que é feito no horário de pico, no horário comercial. Eu não vou fazer o teste de estresse à noite, final da tarde, quando os funcionários já forem embora. Não, o teste de estresse é quando 9 horas da manhã está todo mundo trabalhando ali, precisa todo mundo estar usando a rede, os serviços de rede. Aí eu executo o teste de estresse para saber se esses requisitos de desempenho no nível maior de carga eles estão sendo atendidos. Teste de falha, né, para verificar, por exemplo, a questão da disponibilidade. Então eu vou fazer, que também é um tipo de teste de desempenho, tá? Por quê? Porque eu vou testar o critério de disponibilidade para ver se realmente um serviço está sendo acessado. Quanto de acurácia eu vou ter no acesso àquele serviço. Se ele está disponível ou indisponível. Se ele estiver indisponível, é claro que eu vou ter perdas de pacote, porque eu não vou ter resposta do serviço. Se ele estiver disponível, qual seria a acurácia? Qual seria a taxa de acerto dos pacotes em ir e voltar? Tá? Então esse tipo é um tipo de desempenho mais voltado a falhas. Diferente aqui, por exemplo, do tempo de resposta, que eu medir esse tempo em que o pacote vai e volta. No desempenho, eu medir o tempo que ele vai e que ele volta e dar um tempo em milissegundos, por exemplo. No de falha, se ele vai e realmente volta. Porque se ele não voltar, eu tenho aí um evento de falta de acurácia, de não acurácia. E tem outros tipos, teste específico de vazão, que também é um tipo de teste de desempenho, teste específico para tempo de resposta, né, de regressão, disponibilidade, quer dizer, geralmente são subtipos de desempenho, específicos para cada critériozinho daqueles. Vai depender do projeto, galera, vai depender do projeto. E agora aí um pequeno exercício para vocês, tá certo? Quero que vocês aí deem print na tela e possam estar fazendo esse exercício para a gente estar discutindo daqui para pouco. Que foi o que a gente discutiu na aula de hoje, tá? Primeiro, o que é feito na fase de comunicação do ciclo de vida de um projeto de redes.
Esse exercício ele tá abordando ali as duas primeiras aulas, a aula passada e a aula de hoje. Que aspectos devem ser levados em conta no planejamento de um projeto de redes? Terceiro, defina um projeto lógico e um projeto físico de redes. Quarto, diferencia o projeto de redes de alto nível do projeto de redes de baixo nível. 5. Qual é a importância da documentação do projeto de redes? Em que fase do ciclo de vida ele deve começar? 6. Diferencie serviços de usuário e serviços de rede. 7. Qual o propósito de se realizar testes no projeto de redes? E 8. Qual é a vantagem e desvantagem? Utilizar ferramentas de teste da indústria, chamados testes de prateleira. Bom, galera, então fica exercício, não é um exercício que vai valer avaliação, tá? Apenas um exercício para a gente discutir, tirar dúvidas. Então essa próxima hora aí vocês vão tirar para resolver esse exercício, tá bom? E aí eu volto depois pra gente responder, tá? A gente pode marcar um horário aqui para voltar, daqui a uns 40 minutos, pode ser? Daqui a uns 40 minutos a gente volta e discute algumas questões, tá? Se vocês tiverem dúvida, a gente volta no assunto e finaliza. Então seria a atividade meio assíncrona. Então eu vou encerrar aqui a chamada do Meet, tá bom? E daqui a 40 minutos eu volto, tá? Pra gente discutir esse exercício, tá bom? Então, peço a compreensão de todos aí, a atenção, que vocês voltem pra nossa chamada, usa o mesmo link, tá? Para que a gente possa, então, estar respondendo esse exercício. E aí eu quero a participação de vocês, tá bom? Vocês que vão estar respondendo, vocês que vão estar participando. Eu vou só ali contribuir na resposta, pra gente discutir um pouquinho, para ficar algo mais participativo. Como eu falei, nessa modalidade de distância é complicado, porque fica só eu falando aqui, olhando para a parede, porque a gente não liga a câmera, né? A minha aqui tá ligada, mas eu não estou vendo vocês, então quero essa participação. Daqui a 40 minutos eu estarei de volta. Tudo bem, gente? Então espero contar com vocês daqui para pouquinho.